Olá, povo de Deus, aqui é o Padre Clécio Souza, da Paróquia Santíssima Trindade, Diocese de Santo Amaro, São Paulo. Vamos para mais uma direção espiritual e quero agora nesse vídeo dar continuidade àquele que o Padre começou e não terminou e me parece que lhe deixou na pura curiosidade, não foi? Mas muito bem, vamos lembrar aqui de uma coisa. Quantas pessoas é que esperam, irmãos, 9 meses para o término de uma novela, não é verdade? Então, muito bem, você só esperou aí alguns dias. Mas vamos para o que importa, vamos para o que interessa. Vamos dar continuidade àquilo que Deus iniciou. Então, a falta de vinho, falta de amor, falta de entusiasmo, falta de alegria, onde te leva e leva muitos a imaginar que tomou a decisão errada. Mas vamos entender que isso não vem significar decisão errada, porque continuemos ainda olhando para as bodas de Caná. Na falta de vinho, quando a problemática é jogada na mão de Jesus, aquele que tudo pode realizar, ele apenas então faz um pedido: tragam para mim 6 talhas de água. Irmãos, eu tive em peregrinação na Terra Santa, estive exatamente no lugar onde aconteceu as bodas de Caná, e lá tive a graça de ver uma das talhas de água, do qual Jesus ali transformou aquela água em vinho. E nós que imaginávamos que era uma talha de barro pequena, não, mas era uma talha imensa de grande, de pedra talhada, que cabiam mais ou menos 80 litros d'água em cada uma delas. E sei que com toda certeza aquilo era um sacrifício para quem tinha que trazer aquela talha de água até Jesus. Essa observação não pode passar desapercebido, sabe por quê? Porque a mudança de vida, ela começa a partir do momento em que a nossa parte humana começa a ser feita. Lembremos que o Deus que nós conhecemos é o Deus de milagre. O Deus que nós conhecemos é o Deus de poder. O Deus que nós conhecemos é o Deus do impossível. Mas não se esqueça, o possível somos nós que realizamos. Então, não queira que Jesus venha fazer tudo, absolutamente tudo, porque isso não vai dar certo. Guarde essa certeza no seu coração. Deus realiza, Deus age mediante a sua ação, mediante a sua decisão, porque o que Deus já tinha de decidir por nós, Ele já decidiu antes mesmo de nascermos. Agora o que cabe agora, o que falta agora é a sua decisão. Então, o que você tem que fazer, a sua parte humana, Deus não vai poder fazer, é você que tem que fazer. Por isso que Jesus pediu que trouxesse até ele, as talhas de água, para deixar então muito bem claro, muito bem, eu quero fazer e vou fazer, porém façam a parte de vocês. Façam a parte de vocês, porque isso vocês podem, que é trazer as 6 talhas de água, que foi sacrifício, sem dúvida nenhuma. Imagine, irmãos, você ter que carregar uma talha imensa, enorme de grande, que a altura dela era quase do tamanho de um homem, quase, e além de mais cheia. Sacrifício. Isso significa que não tenham medo de enfrentar os sacrifícios que só você tem que enfrentar e fazer. Deus age
Deus age em cima daquilo que já fazemos, daquilo que já fizemos. Essa é a ação de Deus. Deus vai agir em cima daquilo que está fora da nossa possibilidade, irmãos. Aquilo que não me é possível, aquilo que eu não consigo fazer. Então, guarde bem isso, milagre é uma junção do humano com o divino. Milagre acontece quando nós conseguimos juntar a vontade de Deus, que nunca é duvidosa, porque Ele sempre quer o nosso bem, com a nossa parte, com o nosso querer. Então, junte a sua parte humana com a parte de Deus, que o milagre acontece, que o milagre vai acontecer. Amém? Guarde muito bem isso, essa verdade no seu coração. Portanto, irmãos, a falta de vinho nas bodas de Caná vem significar que algo ainda melhor está por vir. Oh, irmãos, aprendam a ter olhos espirituais. O padre já frisou isso em outros momentos, mas eu estou lhe dizendo coisa que é importante, coisa que é necessário. Aprenda a ter visão espiritual. O maior problema, o problema do nosso desespero é porque nós só enxergamos o agora, mas tenha olhos espirituais com fé e enxergue o que ainda está por vir. Porque fé é você acreditar naquilo que você não vê. Você não pode dizer que você tem fé a partir do momento que você vê. Você não está vendo, você não está sentindo, mas creia que o melhor ainda está por vir. Então, a falta de vinho nas bodas de Caná foi para que nos desse um entendimento para isso. Acaba um vinho, do qual, quando todos achavam que era o melhor, depois se descobre que não era o melhor. Sabe o que isso significa? Que o que os casais viveram ou vivem no início do relacionamento, ele é bom, porém não é o melhor. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está para surgir. O melhor ainda vem, mas o melhor da vida de um casal só vem quando Deus entrar em cena, quando Deus entrar dentro do seu matrimônio, dentro da sua casa. Porque Ele é o Deus, meu irmão, que tem para nos dar é o melhor. Ele é que tem palavras de vida eterna. É Ele que tem capacidade de nos dar aquilo que ninguém tem capacidade de dar. Portanto, se o seu matrimônio chegou num limite em que falta vinho, falta entusiasmo, falta alegria, falta sentimentos, e quer que eu coloque clareza aqui? Até mesmo na relação sexual. Você então pergunta, padre, até mesmo na vida sexual já não era como era antes, padre. Já não é mais. Então você entenda a luz desse evangelho das bodas de Caná. Você deveria saber que esse amor de início, ele tinha que acabar, sim. Ele tem que acabar, ele vai acabar. E se não acabou, se prepare, que ele vai acabar, ele tem que acabar. Porque é só acabando que se tem chance de surgir um ainda muito melhor, que é aquele que só Deus pode então nos dar. Porque se você recordar nesse evangelho das bodas de Caná, veio faltar vinho, mas veio Jesus, pediu que trouxesse até ele 6 talhas de água, e ele então transformou as 6 talhas de água no melhor vinho daquela festa, que quem experimentou mesmo disse que o normal era todos guardarem o vinho melhor por último. Mas ali eles reconheceram, era oferecer primeiro o vinho melhor de início. Quero então me consertar aqui. A lógica, o costume, era oferecer primeiro um vinho bom,
e deixar o menos bom para mais tarde, onde já estavam todos embriagados. Mas naquela festa de casamento foi reconhecido que o melhor ficou por último. O melhor ainda veio. Assim, irmãos, é vocês casais. Esse amor que começou lá no namoro, noivado, início de matrimônio, aquele entusiasmo, muito bem, era um amor bom, era uma alegria boa, mas não é o melhor. Nunca foi o melhor. Portanto, esse amor que começou, esta alegria que se iniciou, ele tem que acabar para que possa vir um ainda melhor, que só Deus, que só Jesus pode te dar. A vida perfeita, a convivência de alegria, o melhor de um casamento é quando se tem um encontro com Deus, é quando se está unido a Deus. Então, se Jesus está permitindo que este amor venha a acabar, que esta alegria venha a acabar, é porque Ele está dando sinal para você. É o grito de Deus para você, que Ele quer e deseja que o melhor venha em sua vida. Que é bom, mas não é o melhor. E Ele é Pai, Ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Então, irmãos, guardemos essa verdade. O melhor Ele quer te dar. O amor acaba, mas não se desespera, porque o melhor está por vir. Alegre o seu coração. Permita que Deus venha adentrar, entrar no seu coração. Abre-se então para a graça. Deixa o Senhor fazer em sua vida aquilo que Ele quer, porque Ele sabe aquilo que me convém. Ele sabe o que é bom e agradável para mim. Então, você não tomou a decisão errada, não. Você não fez mal em ter se casado com esse homem, com esta mulher. O que está acontecendo é o que você já deveria ter estado ciente disso. Que esse sentimento de início iria acabar. E ele tem que acabar, para que o melhor possa surgir na sua vida. Que Deus abençoe e desça sobre sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.